Fala família Liga, Igor falando, e hoje a gente vai fazer um estudo em relação à realização de prejuízo e a realização de lucro no mercado. Será que o mercado ele vai ser capaz de continuar reabsorvendo todo esse prejuízo que a gente tem visto diariamente sendo realizado no mercado? É sobre isso que a gente vai falar, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. E no próximo dia 10 de fevereiro, sem ser essa quinta, a próxima quinta-feira a gente vai lançar o curso aqui da Liga. E depois do lançamento do curso, vamos também implementar atividades no clube de membros, então não dá mole, o link tá aqui na descrição. Mas vamos então pro vídeo e eu vou começar pelo painel em relação ao comportamento de gasto que está acontecendo dentro da blockchain. Ou seja, aqui esse indicador mostra se os bitcoins vendidos todos os dias movimentados, eles estão sendo movimentados no lucro ou no prejuízo, eles estão sendo vendidos, realizados no lucro ou no prejuízo. É isso que esse indicador dá. Então, sempre que a gente tem essas linhas verdes, significa que está sendo movimentado no lucro, e as linhas vermelhas significa que está sendo movimentado no prejuízo. E só com essa visão macro, vocês já conseguem notar que a gente está tendo um comportamento muito semelhante ao que a gente teve em maio, junho e julho do ano passado, que foi justamente quando o Bitcoin fez o fundo em 29 mil dólares. O Bitcoin fez uma correção expressiva aqui em maio, 60 para 30 mil dólares, permaneceu assim por 3 meses, e esses 3 meses foram 3 meses constantes de realização de prejuízo, como vocês podem ver aqui embaixo, e a gente está tendo algo muito similar agora, desde o topo que a gente fez em 69 mil dólares em novembro do ano passado. O que a gente está vendo é um comportamento de realização de prejuízo, porque o Bitcoin ele tem corrigido desde então muito prejuízo sendo realizado no mercado. E a primeira coisa que a gente pode tirar disso aqui é que se a gente está vendo um comportamento de realização de prejuízo, a gente sabe então que uma pessoa para estar realizando um Bitcoin no prejuízo hoje, um Bitcoin em torno de 38 mil dólares, essa pessoa ela tem que ter comprado obviamente, o Bitcoin acima desse valor. Então, uma pessoa que comprou Bitcoin acima de 38 mil dólares, ela chegou no ano passado no mercado, ou nesse ano, não tem outra hipótese, porque 2021 foi o primeiro ano que o Bitcoin alcançou 38 mil dólares. Então, a gente sabe que 70% das pessoas que chegaram nesse mercado chegaram no ano passado. Então, realmente, é um mercado que está em franco crescimento e a maioria das pessoas chegou no ano passado e ainda não entende muito bem como funciona esse mercado e principalmente a volatilidade desse mercado. Então é por isso que sempre que a gente tem essas quedas mais agressivas, a gente tem uma realização de prejuízo muito grande. São pessoas que compraram Bitcoin, de repente quando o Bitcoin estava aqui extremamente bullish, aqui na all-time high, 69, 67 mil dólares, por exemplo, e agora está realizando o seu prejuízo. Mas enfim, o comportamento que a gente está vendo agora, o que interessa nessa imagem é que é um comportamento muito similar ao que a gente teve então aqui no fundo de 29 mil dólares, que permaneceu assim durante 3 meses. Então vamos ver como isso aqui vai se comportar. E outro detalhe é que, se a gente olhar aqui embaixo, aqui eu separo a realização de lucro para a realização de prejuízo. Então a gente tem aqui claramente, desde o topo de 69 mil dólares, aqui os preços eles estão corrigindo, mas também a realização de lucro, ela também está caindo. Vocês notam que essas linhas verdes elas vão ficando cada vez menores, como se fosse um trend descendente, ou seja, pessoas estão dispostas a realizar lucro nessa faixa de preço cada vez menos. É isso que isso significa. E sempre também é interessante notar que a gente tem um novo topo do Bitcoin, como a gente fez aqui em 69 mil dólares, a gente teve aqui um pico de realização de lucro, e isso sempre acontece. Sempre que o Bitcoin alcança novos patamares de preço, a gente tende a realizar lucro, né? O mercado tende a realizar lucro, é normal, porém, um Bitcoin extremamente bullish, você nota aqui que ele consegue permanecer realizando lucro por muito tempo. Foi assim, como vocês podem notar, de fevereiro, março, abril, lá de 2021 aqui, era um período extremamente bullish no mercado, e vocês notam quanto tempo o Bitcoin aqui ficou realizando lucro, assim como no último topo aqui, desde julho, agosto, quando o Bitcoin se recuperou aqui desse fundo de 29 mil dólares e alcançou a nova all-time high, vocês notam que foi um período inteiro de realização de lucro. Então, realmente, o mercado bullish ele consegue permanecer no lucro durante muito tempo. Obviamente, não é o que está acontecendo agora, mais uma vez. Como vocês podem notar, a gente está em realização de prejuízo. Então, notem aqui que a realização de lucro ela vem baixado desde o topo em 69 mil dólares, mostrando que o mercado está cada vez menos disposto a realizar lucro. Isso é positivo.
Porém, a gente tem o quê? A gente tem uma relação de lucro aqui, o contrário. Vocês notam que desde o topo aqui em 69 mil dólares, a relação de prejuízo, ela vem aumentando aqui. Ela teve um trend ascendente aqui, depois deu uma baixada, e quando o Bitcoin perdeu 40 mil dólares, mais recentemente, de novo a gente viu ali picos de relação de prejuízo no mercado. As pessoas têm medo. Mais uma vez, uma pessoa para realizar prejuízo, ela tem que ter comprado Bitcoin acima de 40 mil dólares. Então, a pessoa que chegou agora no mercado não entende ainda a volatilidade. Então, sempre que o Bitcoin tem essas quedas mais expressivas, como ele teve na última semana para 33 mil dólares, não tem jeito. Essas pessoas vão realizar prejuízo. É isso que a gente está vendo aqui. E um mercado durante tanto tempo, a grande verdade aqui é que a gente teve o pico aqui no início de novembro. Então, um mercado que está pessimista, um mercado que vem caindo aí praticamente desde novembro, o que a gente está vendo é uma realização constante de prejuízo no mercado. Beleza, isso você já viu. Porém, nos últimos dias, vocês notam aqui, se eu der um zoom, vocês notam aqui que aqui o Bitcoin, então ele alcançou 33 mil dólares aqui, mais ou menos no dia 21, 22 aqui de janeiro. A gente teve esse pico de realização de prejuízo, e essa realização de prejuízo, ela está, de certa forma, alta desde então. Porém, o que a gente tem visto nos preços é que os preços eles já se recuperaram de 33 mil dólares, obviamente, estou me referindo. Então já subiu aí mais de 10%. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, está em torno de 38 mil dólares. Até esboçando, consegui alcançar 39 mil dólares, mas enfim, o Bitcoin se recuperou desde o fundo em 33 mil dólares. E ele conseguiu essa recuperação mesmo com essa realização de prejuízo sendo constante e sendo grande. Então, o que isso aqui significa é que mesmo com uma realização de prejuízo, de certa forma, alta, o mercado está conseguindo absorver essa realização de prejuízo. Ou seja, a gente está tendo uma absorção desse prejuízo que está fazendo com que o preço consiga se manter e, de certa forma, subir pouco a pouco, mostrando, em outras palavras, o quê? Que a demanda por Bitcoin nessa faixa de preço, ela consegue superar, mesmo assim, essa realização de prejuízo aqui. Toda essa oferta aqui que está sendo jogada no mercado para realizar prejuízo, ela está sendo menor do que a demanda por Bitcoin nessa faixa de preço. Então, essa oferta que ela está sendo absorvida, e o fato dos preços conseguirem se manter nesse nível de preço, conseguirem se recuperar de 33 mil dólares, mesmo com essa realização de prejuízo significativa no mercado, é positivo para a gente, porque mostra, obviamente, que a gente tem, então, demanda por Bitcoin nessa faixa de preço maior até para conseguir reabsorver toda essa oferta vendedora e fazer os preços se recuperarem desde o ponto em 33 mil dólares. Então, sempre que a gente começa a ver uma realização de prejuízo alta e o preço ele consegue se manter e, de certa forma, está de certa forma positiva nos últimos dias, mostra que a gente está tendo demanda, está vindo demanda para o mercado para reabsorver essa oferta vendedora. E se essa relação de prejuízo começar a baixar, então, e essa demanda se manter, tende então aos preços a darem uma recuperada, porque a gente está conseguindo se manter mais uma vez, mesmo com tanta relação de prejuízo no mercado. Obviamente, se a relação de lucro também continuar baixa, vamos ver como os preços eles vão se desenvolver, então, a essa dinâmica de relação de prejuízo tão alta aí no mercado. E se a gente pegar aqui, agora esse aqui é um indicador que mostra sempre nessas faixas aqui vermelhas que a realização de prejuízo, ela superou a realização de lucro no mercado. Então, vocês notam aqui, a gente tem o topo de 2017, que desde o topo de 2017, durante todo esse bear market aqui que a gente teve, até começar aquela mini corrida de alta que a gente teve em 2019, para quem não estava aqui, que eu sei que é a grande maioria, aqui o Bitcoin fez o fundo do bear market em 3 mil dólares. Em 2019, o Bitcoin ele fez uma recuperação de 3 mil dólares para 14 mil dólares. Então foi, de certa forma, uma corrida expressiva, aí, quase 5x que o Bitcoin fez em 2019. E vocês notam que, então, desde essa corrida, desde o fundo aqui, vamos pegar desde o fundo do bear market aqui em 3 mil dólares, até o último topo aqui que a gente fez em 2017, no ciclo de 2017, o mercado ele constantemente realizava mais prejuízo do que lucro. Então, é essa dinâmica que eu estou falando para vocês. Aqui nesse momento, toda essa faixa vermelha, notem, que a gente tem aqui é uma relação de prejuízo maior que a relação de lucro. E então a gente não tem demanda suficiente para reabsorver todo esse prejuízo que está sendo jogado no mercado, todo esse prejuízo que está superando até mesmo a relação de lucro. Então você soma aí toda essa relação de prejuízo e você não tem demanda suficiente para absorver isso. Então, o que a gente tem aqui nesse momento
é que os preços eles passaram aqui por muito tempo aqui lateralizando, aqui o Bitcoin estava 6 mil dólares, até que em dezembro de 2018 o Bitcoin caiu e foi fazer o seu fundo aqui em 2019 em 3 mil dólares, e aqui foi o fundo do bear market, e durante todo esse tempo a gente tem o que? A gente teve uma superação na realização de prejuízo da realização de lucro. Só que a gente sabe que esse ciclo está tendo uma dinâmica muito única, muito específica. E até de certa forma a gente teve aqui um topo duplo, algo que não aconteceu em 2017, aconteceu somente em 2013. E durante esse topo duplo, na verdade esse topo duplo, aqui no fundo, mais uma vez que a gente fez aqui, nesse momento aqui, maio, junho e julho de 2021, é esse momento aqui. Vocês notam que durante todo esse fundo que a gente fez no ano passado, a gente teve uma realização de prejuízo superando a realização de lucro. E naquele momento o preço ele permaneceu durante 3 meses reabsorvendo toda essa realização de prejuízo. Então os preços conseguiram permanecer em 30 mil dólares, mesmo essa realização de prejuízo sendo mais alta que a realização de lucro, mesmo essa realização de prejuízo fazendo força ali de oferta vendedora no mercado. Então a gente conseguiu ter demanda ali para fazer um suporte em 30 mil dólares e ficar reabsorvendo constantemente, dia após dia, toda essa realização de prejuízo, até que todos os mãos de alface, aí vamos chamar, conseguiram realizar, então, foram expelidos do mercado, realizaram seu prejuízo, então a demanda ela se manteve constante, 30 mil dólares, reabsorveu todo esse prejuízo de 30 mil dólares, e depois o que a gente viu, a partir de julho e agosto, foi que o preço ele começou a se recuperar fortemente. Então a pergunta aqui, vocês notam que a gente está fazendo aqui, mais uma vez, uma dinâmica semelhante aqui a esse entre topos que a gente fez no ano passado, e a pergunta aqui é o seguinte: a demanda ela vai conseguir ser novamente forte para reabsorver essa realização de prejuízo que está sendo tão alta aqui como foi no ano passado? Ou essa demanda não vai ser tão forte suficiente para reabsorver o Bitcoin nessa faixa de preço e a gente possivelmente vai ter então período bearish maior no mercado como foi aqui. Esse ciclo tem sido muito único. Eu venho constantemente mostrando aqui para vocês que a oferta, ela de certa forma, ela está bullish. A oferta ela está indo para carteiras ilíquidas, a oferta ela está indo para a mão de compradores no longo prazo, os mineradores seguem acumulando. Eu já fiz um vídeo recentemente mostrando que carteiras de baleias, carteiras significativas também estão acumulando, o balanço de Bitcoin nas exchanges cada vez mais a gente está vendo o outflow das exchanges, então de certa forma a oferta ela está bullish. Porém, a gente tem uma realização de prejuízo constante no mercado, principalmente por compradores de curto prazo e pessoas que, novamente, compraram Bitcoin acima de 40 mil dólares para estar conseguindo realizar esse prejuízo. A pergunta que fica é: nós vamos conseguir nos manter como nós estamos fazendo nos últimos dias, reabsorvendo essa realização de prejuízo, como a gente fez aqui no fundo em 29 mil dólares? Vamos ver como vai ser essa dinâmica de preço. Mas o que a gente tem visto até então é que sim, muitas pessoas dispostas a comprar Bitcoin abaixo de 40 mil dólares, então estamos sendo capazes de reabsorver toda essa realização de prejuízo que a gente está vendo no mercado, por enquanto muito positivo. E obviamente, sempre que a gente vê então o preço ascendente, mesmo com essa realização de prejuízo no mercado, significa que a demanda está maior que a oferta. Simples assim, isso é positivo. Pausa rápida: se você tem interesse em negociar criptoativa aqui no canal, a gente indica Binance. Link na descrição com descontos para sempre na corretagem para vocês, e para o mercado futuro a gente indica Bybit ou Prime XBT. Link na descrição também com muitos bônus para vocês. Continuando aqui para fechar, duas coisas. A primeira é que o funding rate ele voltou a ficar negativo ontem, ou seja, o Bitcoin, mesmo ele está ganhando preço ali, está chegando a 38, 39 mil dólares, e as pessoas no mercado futuro estão shortando o Bitcoin. Em outras palavras, o funding rate estar negativo, mesmo com o preço subindo a 38, 38,5, 39 mil dólares, significa que as pessoas estão aproveitando para shortar Bitcoin, o que está fazendo com que o funding rate volte a ficar negativo. Se você não sabe o que isso significa, no meu vídeo de ontem eu explico isso mais detalhadamente. Então isso de certa forma é positivo no mercado, porque gera um incentivo à compra, porque um funding rate negativo significa que todos os dias os compradores no mercado futuro estão recebendo um prêmio dos vendedores, então a gente pode gerar ali talvez um short squeeze. Vamos ficar de olho no funding rate. Primeira coisa para fechar esse vídeo que eu tenho para mostrar isso, então funding rate de novo negativo. E por fim, toda essa relação de prejuízo no mercado, ela tem acontecido, ela tem superado a relação de lucro, porém
A gente, por mais que seja pequena a relação de lucro, vocês notam aqui que é uma relação de lucro irrelevante, de certa forma, mas é sempre bom a gente ficar o quê? Olhando que essa pouca relação de lucro, será que ela está vindo de bitcoins muito antigos que estão voltando à vida? Isso é sempre um sinal e um radar que a gente tem que ficar de olho. Só que a gente nota que não. Essas ondas aqui, eu já filtro elas para elas mostrarem aqui bitcoins que estão vindo à vida, que estão sendo realizados aqui com 6 meses ou mais, porque a Glassnode classifica um comprador de longo prazo, uma pessoa que comprou Bitcoin há mais de 5 meses, então estou classificando aqui bitcoins que estão vindo à vida há mais de 6 meses. A gente teve um pico aqui de bitcoins velhos vindo à vida em 67 mil dólares na última all-time high, né? Ali no topo, 67, 69 mil dólares. Só que desde então, aqui o preço do Bitcoin vem corrigindo e assim também os bitcoins velhos vindo à vida cada vez menores. E se a gente pegar aqui o último momento, aqui vocês notam que aqui o Bitcoin, então, ele alcançou ali 33 mil dólares, vocês notam que isso aqui dá menos de 0,75% dos bitcoins antigos há mais de 6 meses vindo à vida. Então, realmente, diariamente, menos de 0,75%, menos de 1% para arredondar, dos bitcoins que estão sendo gastos, que estão sendo movimentados, são bitcoins antigos. Isso aqui é muito positivo, porque mostra que realmente, então, os bitcoins antigos, eles não estão, de certa forma, vindo à vida, eles continuam maturando dentro de carteiras. Se a gente, mais uma vez, vou ampliar aqui o zoom out para vocês verem, vou filtrar aqui também, mais uma vez, há mais de 6 meses, vocês notam aqui, de certa forma, mais claramente, aqui em 67 mil dólares, a gente chegou a ter um dia que 5% dos bitcoins gastos naquele dia eram bitcoins mais velhos. Vocês notam aqui que no pico em 40 mil dólares, esse aqui foi o pico on-chain no mercado, 40 mil dólares em fevereiro, janeiro do ano passado. Vocês notam que a gente chegou a 8% constantemente, né? Vários dias com mais de 6, 7, 8% de bitcoins antigos vindo à vida, sendo realizados. São pessoas realizando lucro, são holders, na verdade, realizando lucro, pessoas que compraram bitcoin há muito tempo. Só que a gente tem visto, então, desde o último all-time high, 67 mil dólares, é uma baixa aqui nessas ondas, essas ondas caindo, e agora a gente chega a um nível de 0,75 dos bitcoins diários, sendo bitcoins velhos, sendo bitcoins de holders. Então, de certa forma, a gente tem confluência aqui com esses outros indicadores de baixa relação de lucro e alta relação de prejuízo. Mais uma vez, vamos ver como os preços vão se desenvolver. Por enquanto, o que a gente está vendo é, de certa forma, positivo, uma relação de prejuízo alta no mercado, mas mesmo assim uma demanda conseguindo comprar, né? A gente viu, por exemplo, hoje, na verdade, o Michael Saylor anunciando que comprou mais, acho que 25 milhões de bitcoins. Ou seja, isso mostra que muitas pessoas relevantes estão dispostas a comprar bitcoin nessa faixa de preço. Então, mesmo com uma relação de prejuízo tão grande, a gente tem ali o Michael Saylor comprando, entre outros Michael Saylors que não vem publicamente dizer, mas grandes jogadores que estão comprando, dispostos a comprar. É por isso que a demanda está maior que a oferta, e é por isso que mesmo com tanta relação de prejuízo, a gente não está vendo um Bitcoin alcançar patamares menores de preço. Vamos ver se isso vai se manter. Se continuar essa relação tão grande de prejuízo, será que a gente vai ter demanda para continuar reabsorvendo isso, como foi aqui no fundo em 29 mil dólares? Por enquanto, o que a gente está vendo é que sim, mas vamos ficar de olho para ver durante quanto tempo essa demanda vai demorar a ser reabsorvida e se a gente vai conseguir se manter nesse patamar de preço. Se isso contribuir de alguma forma para você, deixe seu like, ativa a notificação para você não perder o vídeo assim que ele for pro ar. Mais uma vez, na semana que vem, vamos lançar nosso curso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá aqui na descrição. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin, 1 a 0 seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.